Dia de falarmos de uma distopia brasileira que foi toda gravada na quarentena, é totalmente em preto e branco e mostra um casal em crise que tem que lidar com uma situação inesperada, um lockdown. Vem conhecer Fluxo. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Fluxo é o primeiro volume de uma trilogia sobre a angústia. É assim, eles chamam de uma distopia político-conjugal, que é bem isso mesmo, e acompanha um casal em crise. A Carla expulsa o Rodrigo de casa, né? Esse relacionamento não tá mais funcionando, mas ele não consegue deixar o apartamento por conta de um lockdown imposto pelas autoridades. Mas não é um lockdown igual o que a gente efetivamente viveu, que é tipo assim, daqui a 2 dias ninguém mais pode sair de casa. É tipo, fica pro almoço e na hora que ele vai sair já não pode mais sair de casa. Tipo assim, atenção, agora ninguém mais pode sair e ninguém se mexe. Foi meio que assim. E aí os dois são obrigados a conviver, imagina, eles acabaram de falar assim, galera, não dá mais, não podemos mais ficar juntos. Lockdown, os dois são obrigados a conviver porque não pode botar o pé pra fora de casa e acabam revendo seus conceitos, revendo sua vida, até que as coisas ao redor tomam um rumo jamais imaginado e uma ameaça maior que a própria doença começa a pairar por ali, né? A própria doença que foi razão do lockdown. Vocês vão entender. Isso é censura, Rodrigo, certeza. Não é censura, isso não faz sentido. Todo mundo tá ficando meio louco, eu não sei o que fazer. Viva a pátria! Suspensão do habeas corpus. Se tivesse tão errado, se fosse tão idiota como vocês dizem, não seria presidente. A minha mãe, Rodrigo! É tudo armação. Se liga, viu? O negócio começou. Daí, mano, só reagindo. No filme, realmente militares tomam conta de tudo e oferecem remédios sem eficácia e somem com quem tá doente e controlam tudo por meio de aplicativos. Parece tudo meio bizarro, mas aí a gente lembra que a gente viveu coisas muito parecidas e esteve na iminência de outras tantas que também acontecem no filme. Mas é bem interessante perceber que esse filme, né, foi gravado bem no começo da pandemia, quando não tinha ainda, assim, tava todo mundo dentro de casa e não tinha nenhum tipo nem de protocolo de segurança pra você gravar, assim, rodar os filmes, né? Então, a galera não se encontrou, ninguém ali se encontrou, tirando o casal que estava preso dentro da mesma casa, ninguém se encontrou. Foi tudo feito à distância. Os próprios atores se filmaram e fizeram sua própria maquiagem e colocaram seus figurinos e foram dando seu jeito para fazer as coisas acontecerem com a direção à distância. E exatamente por ainda ser o começo do filme, muitas das coisas que aparecem ali ainda não tinham acontecido na vida real. Tem várias coisas que foram meio que uma viagem ali de autor, diretor e tal, uma viagem de roteiro baseado em quem era o presidente, baseado o que se sabia à época e tudo mais, mas assim, não tinha... Muitas das coisas não tinham acontecido efetivamente, né? O filme acho que é tipo de julho de 2020, né? Quando ele aconteceu. Então é meio... Muita coisa se tornou real, perceba. Parece que você tá numa realidade paralela, eu preferia que você voltasse a fumar. Ela não vai mudar, você já sabe disso. Você é tóxica! Oficialmente você não tá aqui. Travou, hein? Essa é a Malu. É gata, né? Opa! Voltou! Quem também tá nesse filme é o eterno fantasma do comunismo. Quer ficar em casa? Comunista. Não acredita no remédio que o presidente mandou? Comunista. Sim, isso tá no filme também. A mãe da protagonista, ela representa ali a mãe, a avó, tio, pai, avô de muita gente que assiste, assim. Ela é ali a grande representação. A pobre da protagonista do filme sofre em manter a mãe dentro de casa. Elas estão à distância, ela liga e a mãe fala, porque hoje eu vou no brechó. Hoje não sei o quê, a garota, pelo amor de Deus, fica em casa. Que fica em casa, o presidente já falou que não é nada. E você, como assim? Não sei o que, não sei... Enfim, como muitas pessoas que vimos ao nosso redor, não é mesmo? Como eu falei, o filme foi escrito em só 20 dias e o diretor não quis esperar alguma flexibilização de protocolos. Ele decidiu gravar Fluxo ali, de maneira totalmente remota, com o mínimo de recursos e ousando ali de alguma forma nessa linguagem cinematográfica, nesse jeito de fazer cinema. Imagina, ninguém estava fazendo cinema desse jeito, algumas outras experiências também surgiram, mas eu acho que realmente não teve algo na grandiosidade assim do que foi Fluxo, um longa-metragem realmente
produzido dessa maneira com toda a complexidade. Os atores, eles receberam todos os equipamentos em casa e seguiram as instruções da equipe, que estava toda de maneira remota. Ninguém realmente se encontrou para fazer esse filme, pelo menos essa parte das filmagens, né? Foi tudo à distância. E os atores foram responsáveis, por exemplo, por todos os movimentos de câmera. Não tinha ninguém no set, como eu já disse várias vezes. E aí o filme, ele acontece, né? Ele é passado no sentido inverso. Tipo, como assim? Começa com o Rodrigo precisando fugir das forças de segurança que pegam quem tá doente e some com essas pessoas. Começa com isso e termina com o Rodrigo tentando sair de casa depois da separação e não conseguindo porque o lockdown começou. Então a gente começa no auge da calamidade e a gente vai descobrindo como esses personagens chegaram nesse auge da calamidade. E nesse meio do caminho, tudo aquilo que a gente viveu no período da pandemia. Álcool em gel em tudo, passar álcool em gel. Foi no mercado, o jeito que ele ia no mercado, engraçadíssimo. Aí depois, todas as compras, passar um álcool em gel aqui na cebola, álcool em gel na batata palha, tudo. Tem a terapia online, você falando baixinho, porque o assunto da terapia tá do lado. Imagina, você tá morando com alguém, uma convivência que você provavelmente não tá acostumada a ter, é óbvio que a pessoa vai virar assunto da terapia, mas tu tem que falar baixinho que a pessoa tá do outro lado da porta. Isso pode acontecer, isso acontece no filme também. Exercício com vídeo do YouTube na sala, isso eu faço até hoje. Na verdade, eu nem fazia na época da pandemia, na verdade, comecei a fazer agora. Perceba, então é uma coisa que é uma nova característica da sociedade, que a gente vai adquirindo. Você bota o exercício e fica lá, fazendo burpees e polichinelos, às vezes yogas, às vezes alongamentos, às vezes abdominais, com um professor no YouTube. Tudo isso está no filme. Eu me questionei só um pouco o momento de lançamento do filme, pra ver como a gente se sente. Eu não sei explicar direito o meu sentimento com relação a isso. E o que eu tô falando aqui é absolutamente pessoal, sentimento que eu não sei explicar, mas tentarei. Porque me causou um incômodo que eu não sei qual foi. Perceba como tá difícil. Porque logo num pós-pandemia, assim, meu Deus, a gente tá terminando de sair da pandemia. E é um questionamento até que os personagens do filme têm. Será que vai ser assim de um dia pro outro, acabou? Que a gente achava que podia acontecer alguma coisa assim, né? E não, as coisas foram voltando aos poucos, não teve um grande choque de vamos sair todos na rua, correndo, lambendo corrimão, né? Foi tudo aos poucos, a gente não sentiu esse baque. Mas se tivesse sido logo ali um pouco quando as coisas começaram a voltar a uma vida mais ou menos normal, talvez tivesse mais força, porque o filme ainda estava muito assim, muito quente, né? Diante das coisas que a gente tinha acabado de viver. Num futuro maior, talvez sirva mais como um documento, como uma lembrança, uma memória de um período. A minha sensação é que agora, quando esse filme foi lançado, a gente não tá mais vivendo aquela realidade, mas tudo aconteceu meio que ontem, e a gente lida com consequências disso, né? As pessoas envolvidas em tudo isso ainda estão aqui à nossa volta, então ainda não tem esse caráter de memória. E aí, a volta e meio, eu acho que cai numa caricatura de alguma coisa, né? Enfim, eu não tô sabendo explicar exatamente o que eu tô sentindo, mas eu fiquei com esse pensamento, essa reflexão, entendeu? De volta e meio o filme me parecia uma caricatura, e eu não sei se tem relação esse sentimento de achar que parece uma caricatura com o momento em que ele foi lançado. Se ficou ali num entre meios de caminhos que deu essa sensação. Ao mesmo tempo, ele ganha muito, assim, a gente consegue entender por que ele cai nesse lugar quando a gente entende que o lockdown começou em março, em julho, esse filme já estava pronto, sendo rodado, então a ideia era ser mesmo uma grande loucura. E aí, como muitas das coisas viraram realidade, tá meio caricaturado, enfim. Análises, reflexões, entendeu? Tudo isso pode dizer em resumo, me causou alguma estranheza, que eu não sei dizer se é porque algumas coisas estão caricaturadas ou se é o momento de lançamento do filme que tá ali no entrelugar que a gente ainda não foi nem voltou, entendeu? Por fim, o Silvério Pereira faz o filme e ele canta a música principal, né, a música tema. Então, no final tem, né, o número dele gravando no estúdio, ele cantando a música, é maravilhoso. Eu acho o Silvério, assim, sensacional, maravilhoso, incrível. E nos créditos tem as imagens dos bastidores que mostram como o filme foi gravado. Então, tem uma cena, por exemplo, no filme que é de traveling. Traveling é quando a câmera vai andando. E aí eles estão abraçados na porta, os dois. E a câmera vai andando. E aí eu vendo o filme fiquei. Como pode, se só tem os dois em casa, quem tá levando essa câmera? E nessa cena dos bastidores, que tá nos créditos, a gente vê que eles colocaram a câmera num skate. E sei lá, alguém deve ter dado um empurrãozinho, eles correram, foram se abraçar. E aí na filmagem a câmera tá indo entrando. Negócio de louco, tá? E assim, imagino para os atores que fizeram,
Para todo mundo que estava à distância, mas para os atores que tiveram que fazer acontecer, de aprender a operar a câmera, a se maquiar, mas fazer som e tudo mais, imagino, deve ter sido assim, calamitoso, mas ao mesmo tempo uma super experiência, né? E a menina na pré-estreia, eu fui na pré-estreia, e a atriz, ela fala que a casa dela ficou um mês com fios para todos os lados, ela tropeçando em fios. A sua casa é um grande set de filmagens, né? Deve ter sido assim, super doido, mas uma experiência muito enriquecedora, mesmo que seja para você falar, Deus me livre, nunca mais quero fazer isso, mas muito, muito aprendizado. E aí o filme ganha muito poder na forma como ele foi feito. E quando a gente vê essas imagens de bastidores e conhece a história, e a gente vê o filme e fala, eita, porque se a gente só vê o filme solto, baseado em todos os filmes que a gente vê no mundo, a maneira como a gente é produzido, a gente vai estranhar, como eu tive esse estranhamento. Mas aí quando a gente entende o completo, tudo, e escuta e vê essas cenas de bastidores, tudo ganha muita força. Enquanto obra artística, enquanto cinema, e na história que é contada também, né? Por isso eu acho legal trazer aqui também todos esses bastidores do filme, né? Pro filme fazer sentido. Eu acho que é um filme que sozinho pode causar uma estranheza maior, mas conhecendo a história, as coisas se encaixam. Você fala, eita, galera, olha o que vocês fizeram, hein? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que esse vídeo sai primeiro para apoiadores. Ele fica por um mês disponível apenas para apoiadores. Então, você tem interesse em ajudar o nosso canal a continuar crescendo e a se manter, por favor, considere nos apoiar. R$5 por mês, você tem um vídeo por semana exclusivo. Eu tenho outras aqui, coisas na minha cabeça aqui que gostaria de fazer, sim. Mas, por enquanto, vou te garantir um vídeo por semana de resenha. E no final do mês, todos os apoiadores concorrem ao sorteio de um livro. Me segue lá no Instagram para você saber mais. Por falar em me segue lá no Instagram, aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais para você me seguir onde você quiser e saber tudo que eu tô fazendo. Ok? Beijos e até a próxima!